Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Eu, Você e a Bíblia. Estou por aqui, estou aguardando a sua chegada, ok? Enquanto você vai entrando aí, eu vou atrás do meu relógio. Já estou aqui de volta, quem está chegando por aí, deixa eu dar minhas boas-vindas aqui ao pessoal que está entrando. Olá Ian, eita Ian, hoje você foi o primeirão a entrar, hein? Muito bom, fala Serginho, beleza meu brother? Olá Sônia Casais, bem-vinda, fala Marcos, família Miraca aí, bem-vindos. Primeirão cara. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, o pessoal aí chegando. Hoje nós vamos continuar o capítulo 12 de Marcos. Deixa eu marcar aqui o texto que nós vamos tratar hoje, Marcos 12, 13 a 34. Não vamos conseguir ainda terminar o capítulo 12. Capítulo grande esse. 44 versículos. Olá, Giovanni, bem-vindo. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos também. Olá, Eliana, muito bom ter vocês aqui com a gente. Deixa eu dar uma arrumada nessa cadeira aqui. Aí, beleza, agora estou mais confortável. Olá, Norma, bem-vinda. Boa noite, boa noite. E aí, eita, essa luz hoje aqui está fazendo a minha careca ser mais brilhante. Carmen Silva, você foi a primeira a entrar, Carmen? Não, foi o Ian. O Ian tá aqui, ó, pelo menos na minha lista aqui, a primeira a entrar foi o Ian, Carmen. Mas muito bom ter você aqui. Ontem você não esteve conosco, né, Carmen? Assistiu a live de ontem? Fica salvo aqui no Instagram, ok? Vamos esperar mais um minutinho. Hoje eu entrei bem em cima da hora, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Só mais um minutinho e a gente já vai começar o nosso papo. Quem mais entrou por aqui? Olá, Antônia, bem-vinda. Dia cheio. Olá, Osvaldo. Como você está? Muito bem-vindo. Tudo bem com você? Paula também. Fala, Arnaldo. Eloá, olá, Eloá. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Vamos lá. Pessoal chegando. Oi, Sofia, boa noite. Que bom que você está assistindo a live aí junto com a avó. A Andréia tá aí com você? Olá, Andréia, abração para você. Bom saber que você tá junto com o Giovanni aí. Quando eu fico sabendo que a esposa está assistindo junto com o marido, aí ou vice-versa, eu já mando um abraço direto, né? Eu não sabia que você assistia junto com o Giovanni. Que nem a Sônia Schurk, eu sei que o Zé Schurk está sempre assistindo com ela, então já mando um abraço para os dois. Mas fica o meu abraço aí para você. Ok, Oswaldo.
Abraço para ela. Quem mais está por aqui, entrando aqui? Márcia Amaral, bem-vinda. Fala aí, o Gava também entrou aqui, bem-vindo. Muito bom ter vocês aí com a gente. Muito bem, vamos orar. Enquanto isso o pessoal vai chegando. Pai, em nome de Jesus, eu que te agradeço por aquelas pessoas que já estão aqui na live com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de darmos continuidade ao estudo da Tua Palavra. Ao abrir as Escrituras, nós queremos que o Teu Espírito esteja abrindo o nosso coração, esteja ministrando mais do que compreensão humana a respeito dela, esteja compartilhando do seu coração conosco, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Ó, ela quase está sempre do seu lado. Ok, agora eu vou comentar sempre ela, Giovanni. Eu não sabia disso, hein? Você nunca me contou isso. Dá um puxão de orelha nele aí, ô André, ok? Boa noite, Viviane. Bem-vinda, Denilce também. Muito bom ter você aí com a gente. Ok, vamos lá. Hoje nós vamos olhar para Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13. Jesus, nós falamos ontem, né, a respeito disso. Ele termina aquela sessão de Marcos 11 com essa parábola que introduz Marcos 12, onde ele demonstra que Deus estaria julgando, ok, a nação de Israel, tirando das mãos da nação de Israel o reino, a representatividade do reino de Deus e transferindo isso para a igreja, ok? Então a igreja é o povo de Deus que é constituído por gente de Israel, mas também de pessoas de todas as demais nações da terra. Jesus, ele diz que isso seria feito assim porque Deus havia confiado a liderança do reino nas mãos do povo de Israel, dos líderes religiosos de Israel, e esses, na hora de devolver os frutos do reino, não fizeram isso, então eles estariam sendo julgados. Aí, a partir do o final do capítulo 12, versículo 12, diz que os mestres da lei, que os líderes religiosos, eles compreendem que a parábola que Jesus fez no capítulo 12 dizia respeito a eles, e aí então eles começam a tentar ver como eles conseguiriam acusá-lo para que ele pudesse ser preso, ok? Mas que eles não queriam fazer isso diante da multidão, eles tinham receios da multidão, então eles acharam melhor se afastarem. Mas aí o que acontece? A partir do capítulo 13, versículo 13, você vai ter uma série de abordagens sendo feitas, então, pelos líderes religiosos a Jesus, tentando pegá-lo em alguma cilada, ok? De alguma forma querendo fazer com que ele se contradissesse ou que ele falasse algo que justificasse-os a prenderem a Jesus, ok? Então é isso, esse é o contexto que nós vamos ver hoje, que vai do versículo 13 até o verso 34. Então você vai ver Marcos seleciona aqui, né, 3 situações onde ele nos apresenta essa ação por parte dos religiosos, dos líderes religiosos de Israel contra a pessoa de Jesus, tentando pegar Jesus em algum tipo de cilada. Eles começam então tentando colocar Jesus numa saia justa em relação à questão se era lícito ou não os judeus pagarem tributo a Roma. Veja que eles não estão, em nenhuma dessas questões que eu vou apresentar aqui, que o texto de Marcos apresenta, eles estão de fato interessados nas respostas de Jesus, ok? O que eles estão interessados é pegar Jesus numa cilada. Então, vamos lá, mais tarde, verso 13, mais tarde vieram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Veja, quem que vem até Jesus? Fariseus e herodianos. Os fariseus eram um partido, ok, religioso, que era contra Roma. Os herodianos eram judeus favoráveis a Herodes, que era a favor de Roma. Então, eles eram inimigos, mas aqui eles se juntam para pegar Jesus numa cilada. Qual que é a cilada?
para tentar, veja, para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus de conformidade com a mais pura verdade. Hipócritas, né? Eles não achavam nada disso de Jesus, mas eles estavam falando isso só para chalerá-lo, só para criar um contexto ali para pegá-lo nessa cilada, né? Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar o imposto a César ou não? Então veja só a situação. Você tem ali o grupo dos fariseus que achavam que não era lícito pagar imposto a César. Achavam que os judeus que pagavam imposto a Roma, na verdade, eles estavam pecando contra Deus, eles estavam errando, eles estavam sendo infiéis a Deus. E você tem o grupo dos herodianos que entendiam que os judeus deveriam sim pagar impostos a Roma. Então, se Jesus responde, não é lícito pagar imposto a Roma, os herodianos o acusariam de rebelde contra Roma e ele seria preso. Se Jesus dissesse, sim, é lícito pagar imposto a Roma, a César, os fariseus iriam dizer, tá vendo? Ele não pode ser o Messias, ele é favorável aos romanos. Então essa é a cilada. Mas aí vamos ver o que que se desdobra aqui no texto. No verso 15 diz, eles dizem, devemos pagar ou podemos nos recusar. Jesus, porém, conhecendo quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu, por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. Então Jesus, ele tem um discernimento de que, na verdade, eles estavam agindo com hipocrisia para com ele. Eles não estavam fazendo uma pergunta porque eles tinham realmente interesse em saber a resposta, porque eles realmente estavam em dúvida quanto àquilo. Ele percebeu que, na verdade, o que eles estavam querendo era montar uma armadilha para ele. Não deve ter sido difícil ele perceber isso, porque fariseus e herodianos não se davam, e eles estavam juntos ali agora, diante de Jesus, chalerando Jesus e fazendo uma pergunta desse tipo, né, para Jesus. E aí Jesus, de uma forma muito sábia, muito inteligente, muito astuta, diz, trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou. De quem é esta imagem e essa inscrição? Ou seja, ele aponta para a moeda e ele diz, de quem que é essa imagem e essa inscrição na moeda? As moedas, elas tinham a imagem, o rosto de César, e a inscrição era escrito Ave César, ok? E aí eles replicaram a Jesus, ora, é de César. E aí a resposta de Jesus mata a pau, né? Ambos, ok? Jesus com uma cajadada só mata duas cobras, né? De uma vez só. Jesus lhes asseverou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e todos ficaram pasmos com ele. Ou seja, Jesus, ele deu uma resposta extraordinária, não é? Ele deu uma resposta que prendeu o lado dos herodianos, mas ele deu uma resposta que prendeu também o lado dos fariseus, porque Jesus diz, de quem que é essa imagem que está na moeda? Eles disseram, de César. Então, se a moeda tem a imagem de César, ela pertence a César, aquilo não é de Deus, aquilo é de César, ok? E aí Jesus diz, então, ele não para aí, ele vira-se e diz, e dê a Deus o que é de Deus. Então, e aí os fariseus, eles têm que ficar na dele, porque talvez se Jesus dissesse assim apenas, dai a César o que é de César, eles ainda dissessem, tá vendo, ele está mandando pagar imposto a César e tudo mais, mas Jesus coloca-os numa situação complicada, porque ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora a pergunta é, o que é de Deus? Para você responder essa pergunta, você precisa voltar na parábola que Jesus contou do capítulo 12, versículos 1 a 12. A vinha é de Deus. Ok? A nação de Israel é de Deus. Entende? Então, dai a César o que é de César. O que é de César? Apenas o imposto, apenas a moeda. Mas o que é de Deus? A vida das pessoas pertence a Deus. A vida que os líderes religiosos estavam querendo dominar não pertencia a eles, pertencia a Deus. A religião que eles estavam liderando era uma religião que deveria levar as pessoas a um encontro com Deus, mas eles estavam, na verdade, usando aquela religião
para angariar recursos e dinheiros para eles mesmos, como nós vimos no capítulo 11. Então, mais uma vez, os fariseus ficam numa saia justa, ok? Porque é para dar para César o que é de César, mas é para dar para Deus o que é de Deus. O que eles têm que dar para Deus, devolver para Deus, é a vinha, ok? Ou seja, a nação de Israel que eles estavam dominando, o reino de Deus que eles estavam querendo dominar como se fosse algo deles, mas que na verdade pertence a Deus. Então aqui eles ficaram presos, né, com essa situação complicada. Deixa eu, antes de eu ir para outra confronto de Jesus aqui, deixa eu dar uma passadinha. Eu vi que várias pessoas chegaram aqui depois que eu comecei a falar. Eu quero só dar um oizinho para essas pessoas. Olá, Maristela, bem-vinda. Olá, João da Almeida, bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. Olá, Renata, que legal, Renata. Eu gosto quando você está por aqui. Olá, Fran, é isso? Fran Balbinos. Olá, fala Toninho, que bom que você chegou. Olá, Su, meu amor, tudo bem? Muito bem, olá Luciana, bem-vinda também. Ok, então vamos lá de novo. Eu vi aqui que algumas pessoas estão falando que o vídeo pausou e tudo mais. É a internet, a minha internet hoje aqui, ela não está colaborando muito comigo, você tem que ter paciência. Ela vai travando aqui de vez em quando, você vai esperando aí que ela destrava e continua, ok? Eu não tenho o que fazer quando isso acontece aqui, você tem que ter paciência do lado daí. Fala Gustavo, bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Então vamos lá, vamos para o verso 18. No verso 18, Jesus vai ter uma outra abordagem. Agora, quem vem falar com Jesus no verso 18 são os saduceus. Então veja, já apareceram alguns nomes aqui: fariseus, herodianos, saduceus. Os fariseus eram um partido religioso que é conservador, tradicional, que defendia que a reforma espiritual de Israel e que defendia o fato de Israel não ser favorável aos romanos, viam os romanos como inimigos. Os herodianos eram judeus que eram favoráveis ao rei Herodes, que apoiava Roma. E agora você tem os saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus são os sacerdotes, ok? Os sacerdotes, eles eram compostos por esse grupo dos saduceus. O sumo sacerdote era saduceu, ok? Então, esses são os religiosos profissionais. E aí diz aqui, a partir do verso 18, o seguinte: depois chegaram os saduceus. Veja, os saduceus, eles são, vamos colocar assim, um grupo liberal, ok? Eles não têm uma teologia, uma fé tradicional. Os fariseus tinham. Os fariseus acreditavam nas escrituras, todo o Antigo Testamento, que era a escritura que tinha na época para eles. Eles acreditavam em anjos, eles acreditavam no céu, na ressurreição e etc. Os saduceus, eles só acreditavam como inspirados os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não eram sobrenaturalistas, ok? Eles eram pessoas secularistas, pessoas que acreditavam apenas em coisas materiais. Os saduceus eram profundamente gananciosos, por isso que eles eram voltados muito para o dinheiro, né, e tudo mais. E aí esse pessoal vem e o texto diz assim: depois chegaram os saduceus que pregaram não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão, viu? Eles pregavam não haver qualquer ressurreição. E eles chegaram para Jesus e eles contaram uma história para Jesus. Eles disseram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendente. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Aí vem o questionamento deles. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa, haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela? Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus.
Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lidos no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus de vivos, estáis absolutamente enganados. Então essa segunda armadilha é feita pelos saduceus. Eles vêm até Jesus e eles trazem para Jesus uma questão teológica. Então a primeira armadilha é uma questão pública, ok? É uma questão política. Paga-se imposto a César ou não paga-se imposto a César? A segunda é uma questão teológica. Eles chegam diante de Jesus e eles vêm com esse argumento de que Moisés disse na lei, ou seja, eles consideram a palavra de Deus apenas a Torá, né, os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles dizem então que Moisés prescreveu essa lei: se uma pessoa morrer sem deixar descendente para sua esposa, então tinha todo um processo lá para se gerar um descendente para ela. O irmão, sucessivamente os irmãos, eles deveriam ter relacionamento sexual com a viúva, eles não precisariam casar com a viúva, eles tinham que ter relacionamento com ela, desposá-la para que ela pudesse ter um filho. Por que isso era assim? Isso era assim, pode parecer um negócio estranho, né, dentro da nossa cultura, mas isso é assim naquela perspectiva, naquela cultura, porque naquela época, porque a mulher, ela não tinha vez dentro da sociedade, ok? Então a mulher, se ela ficasse viúva e ela não tivesse filho, ela ou se tornaria uma pedinte, uma mendiga, ou ela se tornaria uma prostituta. Então era obrigação dos irmãos gerarem um filho para cuidar da sua mãe, ok? Para cuidar da viúva. Moisés prescreveu essa lei e aí eles contam essa história. Tinha um homem, tinha uma certa pessoa, casou, ele tinha 7 irmãos e todos eles morreram sem deixar descendente para a mulher, e no fim ela morreu também. Quando houve a ressurreição dos mortos, veja, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, por isso que eles estão contando essa história, porque eles acham que isso é um absurdo. Quando houver a ressurreição dos mortos, de quem que ela vai ser mulher, uma vez que ela foi desposada por todos eles e nenhum deixou filho para ela? Com quem que ela vai estar casada? Ou ela vai ser mulher dos 7 homens? E Jesus então responde isso para eles, dizendo: não é à toa que vocês erram tanto. Eu gosto dessa resposta de Jesus, é muito engraçada, né? Jesus, eu imagino Jesus dizendo, não é à toa que vocês são tão ruins de teologia, não é à toa que vocês ensinam tanta besteira, tanta coisa errada. Vocês não conhecem as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é um ponto muito importante para nós. Eu gostaria que você pensasse um pouco nessa perspectiva. Veja, às vezes nós tentamos separar coisas que são inseparáveis para Deus. Jesus aqui, ele faz uma colocação muito significativa. Ele diz, verso 24, não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Preste atenção, essas duas coisas Deus planejou para que elas andassem juntas, ok? As Escrituras e o poder de Deus precisam caminhar juntos, lado a lado. São duas realidades que Deus uniu e o ser humano não deveria separar. Mas ao longo da história a gente tem cometido erros como esses dos fariseus. Os fariseus cometeram esse erro, mas a igreja tem cometido esse erro ao longo da história e hoje, atualmente, a igreja comete esse erro muitas e muitas vezes. Algumas igrejas, por exemplo, acham que não precisam do poder de Deus, acham que tudo que precisam é de teologia, é de conhecimento profundo das Escrituras, mas não acreditam na atuação do Espírito Santo, não acreditam nos dons, não acreditam no batismo do Espírito Santo, não acreditam que Deus opera milagres, sinais e prodígios hoje. Tudo que eles acham que é necessário é uma boa teologia ou um profundo conhecimento teológico das Escrituras. Estão errados, ok? Jesus diz que nós precisamos das Escrituras e nós precisamos do poder de Deus. Já tem outras igrejas
que acham que não precisam estudar a Bíblia, não precisam das Escrituras, não precisam conhecer profundamente as Escrituras, tudo que precisam é do poder de Deus, precisam experimentar o poder de Deus, o fogo do Espírito neles e tudo mais, e aí essas pessoas ensinam coisas totalmente distorcidas das Escrituras, mas para eles o importante eles dizem, né, o importante é que eles estão tendo revelações, eles estão tendo profecias, eles estão tendo curas, eles estão tendo milagres, ok? Jesus diz que eles estão errados. Veja bem, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A igreja precisa ser uma comunidade da palavra e do poder, das Escrituras e do Espírito. Essas coisas precisam andar juntos. Nós precisamos ter um profundo conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, mas nós também precisamos ter a convicção e a busca de um profundo mover do poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que Jesus está dizendo aqui. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não basta conhecer as Escrituras, não basta conhecer o poder de Deus, precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essas coisas precisam andar juntas, de acordo com Jesus. E aí Jesus explica para eles algo que eles não sabem, uma revelação que eles não sabem. Ele diz assim: na ressurreição, aqueles que ressuscitarem serão como os anjos, eles não se casam e não se darão em casamento. Primeiro, Jesus não está dizendo que na ressurreição, aqueles que ressuscitarem dos mortos, ok? Quando o reino de Deus chegar e se manifestar na sua totalidade, nós vamos ser ressurretos, nós vamos viver num novo céu, numa nova terra. Ele não está dizendo que essas pessoas que vão ressuscitar, ou seja, eu, você, aqueles que creem nele, vão ser transformados em anjos, ok? Não é isso que ele diz. Ele não está dizendo que nós vamos ser transformados em anjos. Ele não diz serão transformados em anjos, ele diz serão como os anjos. Em que sentido que nós seremos como os anjos? Os anjos, eles têm um número contado, criados por Deus, eles não se multiplicam. Logo, eles não têm relacionamento sexual para multiplicação, eles não têm esse tipo de intimidade, ok? Anjo não tem anjo e anja, né? E eles têm relacionamento para criar um anjinho. Eu não estou dizendo que não tenha anjo feminino, eu não sei, a Bíblia não mostra isso pra gente, ok? Embora todas as aparições de anjos na Bíblia sejam masculinas, mas eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que não há entre eles um relacionamento para que novos anjos surjam. Deus tem um número certo de anjos que ele já criou. No novo céu e na nova terra, ou seja, quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, isso vai ser assim também conosco como seres humanos, ou seja, a humanidade redimida, que as Escrituras nos dizem que é como a areia do mar, como as estrelas do céu, incontáveis. A humanidade redimida, que é formada por gente de toda tribo, povo, língua e nação, conforme nos mostra Apocalipse, ela não vai continuar procriando, ok? Vai ser aquele grupo de pessoas que existiu aqui nesse mundo, desde a queda de Adão até o último, antes do retorno de Jesus. Todos aqueles que forem redimidos, todos esses estarão vivendo na realidade de um novo céu e uma nova terra, e o número dessas pessoas é o número fechado da humanidade que Deus planejou que existisse, ok? Esse é o ponto. Então é nesse sentido que nós vamos ser como os anjos, nós não vamos continuar multiplicando. Depois que o novo céu e a nova terra chegar, o mandato cultural do crescer e multiplicar e encher a terra vai ser desfeito. Por quê? Porque já vai ter sido cheia, ok? Toda a terra, todo o universo. Pense na quantidade de pessoas salvas, redimidas e que vão estar vivendo no novo céu e na nova terra, desde de Adão, ok? Até o último que viver na eternidade. É simples isso. Jesus explica isso assim. Agora, outra coisa que Jesus explica para falar a respeito da ressurreição dos mortos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, é citar o texto onde Deus aparece na sarça ardente para Moisés. Perceba, é muito interessante Jesus citar esse texto. Por que Jesus cita esse texto? Porque os saduceus, eles só acreditavam nos livros escritos por Moisés, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Eles só acreditavam nesses livros.
Eles achavam que apenas esses livros eram a palavra de Deus. Então é muito interessante que Jesus faz a citação de um texto do Pentateuco, ok? Dos 5 livros da lei, que é o texto onde Deus aparece para Moisés. E aí, o que Jesus mostra é o seguinte, olha, quando Deus aparece para Moisés, quanto à ressurreição dos mortos, ele diz, para vocês entenderem que Deus, ele é um Deus de vivos, não de mortos. Lembre-se, para vocês entenderem então que a ressurreição é uma realidade, lembre-se de como Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente. Deus não chega para Moisés e diz assim, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó, se eles morreram, eles deixaram de existir. Ok? Aí você diz assim, não, Ricardo, eles continuam existindo depois, mas os saduceus não acreditavam nisso. Os saduceus acreditavam que depois que você morria, você deixava de existir, não existia mais. Entende o que Jesus está fazendo aqui? Ele diz, olha, se Abraão, Isaac e Jacó não existem mais, se eles morreram e por morrer deixaram de existir, então como é que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ou seja, eles morreram aqui, mas eles continuam existindo. Eles continuam vivos. E eles vão ressuscitar dos mortos. Isso é assim porque haverá ressurreição dos mortos. Ou seja, para Deus eles já ressuscitaram, para Deus eles já estão vivos. Porque Deus não está preso no espaço e no tempo. Deus transcende o espaço e o tempo. E Jesus encerra com essa palavra, ora, ele não é Deus de mortos, e sim um Deus de vivos. Vocês estão absolutamente enganados. E a conversa morre por aí. Veja, no verso 17, na primeira abordagem, diz que todos ficaram pasmos com a resposta de Jesus. Nessa segunda abordagem, o texto diz que Jesus termina a conversa dizendo, estáis absolutamente enganados, e morre por aí. Por quê? Porque na maioria das vezes, questões teológicas são assim, queridos. Na maioria das vezes, questões teológicas são assim. Se a pessoa não acredita, se a pessoa não tem a revelação correta, se ela não recebe a revelação do Espírito Santo de Deus, ou se ela recebe e não acolhe aquela revelação, não tem o que você fazer. Se a pessoa insiste com o ponto de vista teológico dela, não há o que fazer. Esses caras pensavam assim e Jesus mata a conversa aí. Ok? Mas o texto vai continuar. E diz assim, um dos mestres da lei que estava ali, esse mestre da lei não era dos saduceus, ele era dos fariseus, do grupo dos fariseus, achegou-se e o ouviu argumentando. Então esse mestre da lei, que era do grupo dos fariseus e não dos saduceus, o grupo dos fariseus criam nos anjos, criam na ressurreição e tudo mais, ele ouve Jesus argumentando com eles e ele é simpático à posição de Jesus, porque a posição de Jesus é a posição semelhante à dos fariseus nesse ponto. Jesus acredita na ressurreição, no sobrenatural, porque é a verdade, é a realidade. E os fariseus também acreditavam nisso. E aí o texto diz, ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então esse mestre da lei chega ali, ele ouve a conversa, ele fica impressionado com a resposta de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. No Evangelho de Marcos, pelo menos, não é claro que esse mestre da lei esteja querendo testar Jesus ou pegar Jesus numa armadilha. Ele quer de fato ver qual é a posição de Jesus, qual é a postura de Jesus com relação a qual o maior de todos os mandamentos da lei, qual era o mandamento mais importante. Havia muitas discussões teológicas entre eles de qual era o mandamento mais importante. E aí Jesus responde, verso 29, o mais importante de todos os mandamentos é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então Jesus responde com Shema, lá de Deuteronômios capítulo 6, ele responde com Shema, que era o supremo mandamento da lei de acordo com os fariseus e de acordo com alguns outros. E Jesus diz que eles estão certos nisso. Esse é o maior de todos os mandamentos. O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Ouça, ó Israel.
E esse ouça a Israel é aplicável a cada ser humano, ouça a humanidade. E é aplicável a cada um de nós. Nós vivemos, a nossa existência, o objetivo pelo qual nós existimos é este: glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Muitas pessoas não admitem isso, a maioria das pessoas não admitem isso, mesmo pessoas que já dizem crer em Jesus, mesmo pessoas que estão na igreja, ainda não entenderam que essa é a essência da nossa vida, a razão de ser da nossa vida. O nosso maior anseio é por Deus, não são por coisas, não são por pessoas, não são por relacionamentos com outros, é por Deus. Quando isso é satisfeito em Deus, então todas as demais coisas elas entram no eixo. Mas aí Jesus, ele faz um adendo a esse maior mandamento. Ele diz assim, veja, foi perguntado para ele qual é o maior mandamento. Ele responde qual é o maior mandamento e aí ele já emenda com qual é o segundo maior. Ele diz, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esses. Isso aqui é um outro ponto muito importante para a gente pensar. Veja, o segundo maior mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então escute o que eu tenho para te dizer. Nenhuma pessoa que não ama Deus, em primeiro lugar, consegue amar de verdade o seu próximo como a si mesmo. Eu estou dizendo isso porque a gente ouve muitas pessoas que blasfemam contra Deus, que rejeitam a Deus, que dizem que Deus não existe, que não aceitam a palavra dele, esse livro, como uma revelação que vem dele para a gente. Muitas pessoas que querem viver independentes de Deus, e essas mesmas pessoas querem fazer o bem para os outros, e acham que fazem o bem para os outros. Elas podem até fazer o bem para os outros, e elas podem até fazer boas coisas para os outros, mas elas não fazem isso verdadeiramente por causa do amor. É impossível qualquer pessoa amar outra pessoa sem primeiro amar a Deus. Nós só amamos de verdade uma outra pessoa quando o nosso primeiro objetivo de amor é o próprio Deus. Por quê? Porque aí o amor dele é derramado em nós. E nós amamos as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Como nós experimentamos o amor de Deus em nós mesmos. Nós amamos o nosso próximo. E aí o escriba, que é esse mestre da lei, né, que estava conversando com Jesus, ouvindo a resposta de Jesus, o exalta. O texto diz, então o escriba exaltou Jesus, muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. E agora quem se surpreende com essa resposta do homem é Jesus. O texto diz no verso 34, Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, lhe revelou, não estais distante do reino de Deus. E a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar alguma coisa. Então, diante da resposta que Jesus dá, aquele mestre da lei fica exultante e diz, Senhor, mataste a pau, é isso mesmo. Deus é o centro de tudo. Amá-lo é o objetivo maior da nossa vida. E quando nós amamos a Deus como centro da nossa vida, então o amor ao próximo é a consequência disso. Respondesse muito bem. E aí Jesus fica admirado com a resposta dele, e Jesus dá uma resposta para ele que, num primeiro momento, pode parecer muito satisfatória, mas, na verdade, ela é uma advertência. Ok? Jesus diz assim, em verdade te digo, você não está longe do reino de Deus. Na minha Bíblia, você não está distante do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Agora preste atenção. Não estar longe do reino de Deus, não estar distante do reino de Deus,
significa que você não está dentro dele ainda. Então, num primeiro momento, essa colocação de Jesus pode parecer boa, mas na verdade ela é uma exortação para aquele mestre da lei. Ele está dizendo para ele, ok, você está perto do reino, mas você ainda não está dentro dele. O que faltava para aquele homem estar dentro do reino? Nós vimos isso em Marcos, capítulo 10. Faltava ele se achegar ao rei como uma criança, sendo acolhido não como um mestre, mas como um filho. Nós podemos estar perto do reino, mas estar perto do reino significa que nós estamos fora dele. E se nós estamos fora dele, nós estamos quase salvos, porém totalmente perdidos. Porque somente aqueles que entrarem no reino de Deus é que experimentarão a ressurreição dos mortos. É que estarão como filhos e filhas de Deus, vivendo eternamente na realidade do novo céu e da nova terra. Não são os escribas, não são os capazes, não são os inteligentes, não são aquelas pessoas que pesquisam, estudam e discutem, né, a veracidade das escrituras ou não. Ok? Não são. Não são. A resposta do homem, do escriba, daquele sábio, daquele mestre da lei, estava correta. Ele tinha a resposta certa, mas ele não tinha um relacionamento certo. Ele ainda não havia rendido a sua vida ao governo de Jesus. Ele ainda não havia reconhecido Jesus como o Messias. E aí eu quero fechar essa live de hoje com essa perspectiva. Será que nós estamos vivendo perto do reino, mas fora dele? Será que a gente vive perto do reino a ponto da gente ver os sinais do reino? Veja, o simples fato de você estar na igreja, de você ouvir a pregação, de você ver até sinais e prodígios acontecendo, não significa necessariamente que você esteja dentro do reino. Você pode estar só perto dele. A resposta para essa pergunta que você tem que buscar no seu coração é: você realmente já se reconheceu como alguém que viveu a sua vida focada na rebelião contra Deus e se arrependeu disso e recebeu a oferta de perdão, de paz e de reconciliação de Deus para você, por nós, que nos é dada, nos é oferecida por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus? Em outras palavras, você já recebeu Jesus, já se rendeu a Jesus, já disse para ele: Jesus, vem ser o Senhor da minha vida para que eu possa experimentar a tua salvação. Se você não fez isso, você está quase salvo, porém totalmente perdido. Sabe, nós podemos estar com a cara na porta do reino, mas do lado errado da porta. A porta do reino é Jesus. A maneira de abri-la é arrependimento no nosso coração por querermos viver uma vida governada por nós mesmos. E fé em que aquilo que ele fez por nós nos coloca dentro da realidade do reino de Deus como filhos e filhas, não como escravos, não como sábios, mas como filhos e filhas acolhidos pelo Pai. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Ok, tem um tempinho para eu dar uma olhadinha em que se entrou mais alguém depois que eu estava falando.
e ver aí também algumas reações de vocês. Olá, Dinha, bem-vinda. É isso aí, manda mesmo, cara. Fala, Bruno, que bom que você tá aí com a gente. Ana, bem-vindo também. Arlindo. Tibrício. Olá, Tibrício, bem-vindo, ok? Que bacana que você está aqui. Fala, galera do Estufa. Olá, Eduardo, que bom que você está aqui com a gente, cara. Olá, Cristina, bem-vinda. É isso aí. Amém. Fala, Ponte do Reino. Entrou aqui para estar com a gente também o Yuri. É isso. Beleza, gente? Então, amanhã esteja com a gente, 18 horas, para a gente encerrar o capítulo 12, tá bom? De Marcos. E aí, na quinta-feira, com a graça de Deus, a gente vai entrar no capítulo 13, que é o capítulo lá sobre a visão de Jesus apresentada para a gente em Marcos a respeito de Apocalipse, ok? Então, aí capítulo 13 também vai dar bastante pano para manga. Tenha uma boa noite de sono, tenha um bom descanso, ok? Eu espero por você aqui amanhã às 18 horas, beleza? Beijo no teu coração, live vai ficar aqui salva no Instagram e vai lá pro canal do Plataforma do Reino também. Fui!